Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 21 de setembro de 2022, e hoje a igreja celebra a festa de São Mateus Apóstolo. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 9, versículo do 9 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje na festa de São Mateus, o evangelho de hoje, a liturgia nos traz o evangelho de São Mateus, que narra a sua conversão. Mateus, que era um cobrador de impostos e era chamado de Levi, depois Jesus vai chamá-lo de Mateus. Jesus o vendo na coletoria de impostos, pois Mateus, para os fariseus, era considerado um pecador público, porque ali na Judéia ele cobrava os impostos para o Império Romano. Então os fariseus, se achando donos da verdade, e decretavam que eles eram pecadores públicos. E assim Jesus vai chamar Mateus. Sabendo dessa realidade dele ser um pecador público, Jesus vai chamá-lo para ser seu discípulo. E quando Jesus o chama, ele se levanta imediatamente e vai seguir Jesus. Quando Jesus vai para a casa de Mateus, pois Mateus vai receber Jesus, e ali vão outros pecadores, como fala, o próprio Mateus fala, outros cobradores de impostos e pecadores, sentam-se à mesa com Jesus. E nós vemos sempre narrado nos evangelhos que onde Jesus estava, ali estavam alguns fariseus, não para aprender com Jesus, mas para pegar Jesus em alguma coisa errada que ele estivesse fazendo, porque eles não reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o Messias. E ali, vendo Jesus reunido com aqueles pecadores públicos, eles vão perguntar: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, ouvindo a pergunta, vai dizer: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus vai usar uma palavra do Evangelho dizendo para eles: aprendei, pois. Vocês precisam aprender o que significa quero misericórdia e não sacrifício. No tempo de Jesus, era a costume de se oferecer o sacrifício de alguns animais. Como assim, na apresentação de Jesus, narra que ali Jesus, os pais de Jesus, Maria e José, vão oferecer um par de rolinhas. Quando Jesus vai expulsar os comerciantes do templo, era porque ali se tornou uma feira pública e ficava mais fácil as pessoas comprarem os animais para oferecer o sacrifício no templo. Mas Jesus, com a sua vinda na terra, Jesus chama a atenção para uma outra coisa. Jesus não é pelos sacrifícios, mas que os pecados são perdoados, porque ali
eles ofereciam os animais em sacrifício para expiação dos seus pecados, mas Jesus vai dizer claramente: aprendei, quero misericórdia e não sacrifício. Jesus muda toda uma filosofia dali dos fariseus e dos judeus. O sacrifício já não é mais necessário, mas sim a misericórdia de Deus para todos aqueles que são pecadores. Pela misericórdia de Deus, pelo seu amor, pela sua bondade, é que os pecados de cada um de nós são perdoados. Portanto, meus irmãos, Jesus verdadeiramente não veio para chamar os sadios, mas os doentes, doentes como nós, pecadores públicos, porque nós pecamos a cada dia, somos pecadores públicos. Mas Jesus não nos separa dos justos, pelo contrário, o sol nasce para os bons e para os maus, para os justos e para os pecadores. E todos aqueles que se reconhecem pecadores, assim como Mateus, querem ter uma mudança de vida, um novo propósito na sua vida, uma reconciliação com Deus, a misericórdia de Deus nos alcança na mais profundeza do pecado que a nossa vida tiver enraizada. Portanto, que nós reconheçamos as nossas fraquezas, os nossos pecados e as nossas misérias diante de Jesus, e a sua misericórdia, o seu amor e a sua bondade nos perdoará dos nossos pecados e das nossas misérias, pois ele não veio chamar os justos, mas os pecadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia.